lado bom dessa crise toda é que o governo federal, assim como pessoas particularmente estão doando bastante coisa, o governo federal liberou uma verba legal, então creio que em 1 ou 2 anos provavelmente vai ter uma modernização melhor lá para o norte, onde teve maiores prejuízos, e creio que com a verba que está sendo investida aqui, eu acho que vai dar para recuperar legal e vai ser modernizado, acho que é isso praticamente. Beleza. A solidariedade, a compaixão, eu sinto quando eu passo, por exemplo, nos ambientes em que o pessoal está trazendo mantimentos, roupa, né, que há um sentimento de compartilhar a dor, né, e tipo de um desprendimento do estar junto né, isso é positivo. O lado positivo é que as pessoas podem começar a se ajudar umas às outras, né? O rico começar a olhar para o pobre, como alguns brasileiros sempre estiveram nas elites, acabam agora olhando um pouco para o irmão que não está bem financeiramente, mas que é um ser humano acima de tudo, né? Hoje a gente está no processo de coisificação da humanidade, então é necessário todo esse... gera fraternidade de alguma forma, né? Tem um lado bom. Ao mesmo tempo que a natureza está mandando mensagem também, que é um lado bom, que ela sempre se regenera, é um espelho para a humanidade, que está no momento de precisar se regenerar também. Então esse eu vejo o lado positivo. Beleza. Gravando. Eu não sei se pode ser dividido em lado bom e lado mal, assim, as coisas sempre, a gente pensa sempre nessa estrutura dualista, né? Eu acho que talvez não tenha lado bom, entendendo? Que o descaso das autoridades, o descaso do planejamento urbano, etc., sempre demonstra o quanto que a gente está agredindo a natureza, está transformando a natureza e não sabe as dimensões dessa transformação. Leonardo Boff diz sempre que a natureza vai reagir a tudo que nós fizermos contra ela. Entendendo? Mas não vejo isso como lado bom, eu vejo como uma lição, como um aprendizado. Beleza, obrigado. O lado bom da crise das enchentes aqui de Santa Catarina, eu acho que é assim, a tomada de consciência da natureza e do que nós, seres humanos, estamos fazendo com a natureza. Acho que muita gente não está atenta aos ciclos naturais, ao que a natureza vem dizendo já para o homem há um bom tempo. E agora chegou um momento em que está difícil ignorar, assim, principalmente aqui em Santa Catarina, mas acho que foi um recado que acabou indo para o Brasil todo, né? Eu já ouvi uma história de que isso tudo foi provocado por uma massa de ar quente, uma bolha de ar quente que fica ali naquela região de São Paulo, né, do Rio de Janeiro, pela poluição, claro. Então isso é um impacto direto do ser humano no clima, né? Você pode perguntar para qualquer manezinho mais velho que você encontrar, ele vai dizer que nunca viu uma coisa dessa. Pode perguntar para qualquer barriga verde aqui, vai dizer que nunca viu nada igual. É óbvio, é provocado pelo homem. Eu acho que a natureza está dizendo bem claramente, sabe? E até com uma leve ironia, porque com toda essa chuva e o pessoal ficou sem água, sabe? Então acho que isso é um recado bem claro da natureza. Eu acho que espero que o ser humano passe a ouvir de agora em diante. Beleza. Lado bom? Sempre tudo tem um lado bom, né? Algumas pessoas vão ver o lado bom que vão vender mais, tipo, materiais de construção para reconstruir as casas, por exemplo. Mas um lado bom talvez não exista. Se eu considerar que várias pessoas perderam dinheiro. Com relação sociedade e ambiente, meio ambiente, né? Eu acho que é uma prova bem concreta de que há uma relação aí direta entre o efeito estufa, o aquecimento global, e esse tipo de chuva que ocorreu nesses últimos 3 meses aqui em Santa Catarina, principalmente na região aqui leste, né? E essa consequência dos desmoronamentos, que essa foi a grande novidade, vamos dizer assim, né? Tem a ver também com o tipo de ocupação daquela região, né? Há sinais, há evidências de uma relação homem-natureza ali
muito predatória, né? Então, essa é uma lição, eu acho que há que se pensar para as políticas públicas, né, de ocupação do solo, própria questão econômica, né? Uma vez, por exemplo, que em termos de questão econômica, né, se cogita que 45% do ICMS do estado de Santa Catarina está reduzido àquela região, relacionado àquela região, à atividade produtiva daquela região. Então mostra aí que há uma relação de economia e meio ambiente de exploração assim, exacerbada. Essa é uma lição que se sai dessas chuvas, né, dessas cheias aí no Vale do Itajaí. Beleza. O lado bom quer dizer, não existe o lado bom da crise, né? Na verdade, para quem está passando por esse problema, não existe o lado bom. Na verdade, é só para os governantes, né, verem a situação que não é só aqui, né? Antes o foco era em São Paulo, era Rio de Janeiro, né? Quer dizer, precisou acontecer uma tragédia aqui em Santa Catarina para os governantes poderem olhar para esse povo que há muito tempo está sofrendo com enchente. Não é a primeira vez, Tubarão já foi uma vez foco de enchente, né? Precisou, quer dizer, acontecer uma tragédia como essa para o governo se sensibilizar e poder fazer alguma coisa. Quer dizer, se é que vão fazer alguma coisa, porque ir para Brasília, como o Luiz Henrique fez, pedir para que os bancos abram um empréstimo para as pessoas reconstruírem suas casas, isso é ridículo, porque isso é um problema urbano, é um problema de urbanização, que eu acho que o Estado deveria se responsabilizar, e não as pessoas terem que fazer empréstimo para poder reconstruir as suas próprias casas, sendo que amanhã depois pode acontecer novamente, e elas vão ter que pedir empréstimo de novo, vão se afogar num dinheiro que elas não têm, sabe? Então, o lado bom talvez seja das próprias pessoas que nesse momento se sensibilizam, tá? E mostram o quanto o ser humano ele é capaz de ajudar o outro. Isso seria um lado bom. Agora, para os governantes, né, a situação em si não tem um lado bom. Nunca. Beleza, obrigado. O lado bom da crise? Bom, desperta solidariedade na população. Eu acredito que esse seja o lado bom, né? Traz um pouco de esperança. Nossa, essa pergunta é muito difícil. A gente só pensa no lado ruim. Eu acredito que seja isso. Tá bom, obrigado. O lado bom, desde que o homem reconheça e aprenda com a consequência do que ele está fazendo com a natureza, isso na verdade é só uma consequência. Aí vai ter algum lado bom, mas não adianta nada você estar doente, você passar mal, tomar um remédio e não mudar suas atitudes. Você vai continuar doente pro resto da eternidade. Então, espero que aprenda. Beleza. Pasuka nunyi horonya